Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje nós vamos falar como eliminar de vez os treinamentos sem compromisso. No vídeo de hoje eu quero passar para vocês sugestões válidas porque foram exaustivamente experimentadas e funcionam. O que é mais frustrante é um treinamento onde a gente não consegue acompanhar, não consegue perceber a evolução depois, fica se questionando, mas meu Deus, eu treinei, eu fiz tudo, por que não dá certo? Os consultores não absorvem aquilo que foi passado naquele treinamento, aquele produto não está vendendo, ou aquele tema que foi abordado naquele treinamento, como produtividade, que nós falamos no vídeo anterior, ou como prospecção, ou com qualquer outro tema dentro do universo ali de vendas. Então, por que não dá certo? Então, este é um dos maiores questionamentos, onde o coordenador, o supervisor é extremamente cobrado, o gestor, enfim, todos, né? Porque os resultados eles não acontecem de forma isolada. Então é isso que a gente vai conversar aqui neste vídeo. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Tânia Cunha e nesse canal eu falo sobre estratégia de nichos para o fornecedor, distribuidor, atacadista, produtor, representante comercial independente que atendam o segmento food service e mais especificamente para o canal de venda interna digital ou televendas deste negócio. Se você não se inscreveu ainda, faça essa gentileza, não custa nada, se inscreva nesse canal, mande as suas sugestões, o que você gostaria de ver e ouvir por aqui, principalmente se você é um coordenador, um supervisor que precisa melhorar a sua performance. Querendo se manter no anonimato, me manda uma mensagem inbox que não há problema algum. Bem, então, qual é a nossa ideia? Qual é o nosso grande desafio, né? O grande desafio do supervisor é fazer com que o resultado dos treinamentos eles aconteçam. Esse que é o grande objetivo. Um treinamento serve para dar subsídios, dar ferramentas, dar um norte, dar uma orientação, um caminho, um GPS para que esse consultor de vendas consiga produzir aquilo que se pretende. Um treinamento, ele precisa ainda ser traduzido nos seus indicadores, no mix de produto, no faturamento, na base de clientes, no número de pedidos na semana, porque tudo isso está dentro de um contexto muito importante para viabilizar o dia a dia do negócio. Né? Imagina você fazer uma entrega, um pedido num bairro, dois pedidos no outro, três no outro, três numa outra cidade. Isso mata qualquer negócio e inviabiliza completamente porque não tem como acontecer. Então tem que haver um volume substancial para que esse movimento diário ele aconteça. Às vezes até o consultor, não, o coordenador ou o supervisor, enfim, ou o gestor, ele pode equivocadamente usar para si mesmo essa justificativa ou para o seu superior imediato. Olha, meu trabalho eu fiz, treinamento eu fiz a minha parte, né? Então não tenho o que fazer, a culpa não é minha, é a pessoa que é ruim ou as pessoas que são ruins. Às vezes tem razão, claro que sim, mas isto é a pior resposta para um supervisor e para um coordenador. Espera-se mais desse profissional e isso seria uma justificativa muito infeliz e muito pequena diante da responsabilidade que esse profissional tem diante da sua função.
Senão fica uma coisa muito assim, você faz de conta que eu te ensino e você faz de conta que aprende, ou faz de conta que eu te informo e você faz de conta que entendeu o que eu falei, o que precisa ser feito. E também faz de conta que vai dar tudo certo, né? E aquela pessoa que está recebendo aquela informação também. Entretanto, nós sabemos que é apenas para cumprir tabela, né? Que até é uma expressão usada no futebol. Vai entrar em campo, mas já vai com aquele pensamento que conhece o resultado, que vai sair perdendo, e isso é muito ruim. E às vezes mesmo que a pessoa não diga nada, mas na sua atitude está, no seu olhar, nas suas conversas, enfim, é demonstrado isso no dia a dia. E aí você pode fazer uma observação, faça uma análise, né, para não ficar algo que às vezes pode fazer sentido completamente para você, ou parcialmente, ou levemente, enfim, mas faça uma análise. E aqui eu anotei algumas questões que você deve observar. Então, às vezes os profissionais eles estão olhando, se você é um supervisor que tem esse formato de você vai lá, dá o seu recado, fala do seu treinamento, só você comanda todo o espetáculo ali, então você nunca vai, dificilmente vai se dar conta dessas questões, desses detalhes que são importantes. Você tem que ter outros profissionais, os próprios consultores envolvidos naquele processo para que você tenha, né, um distanciamento rápido ali para poder observar o entorno. Então, às vezes, o consultor de vendas está olhando fixamente para você, mas está pensando em outra coisa, tá? Em Nárnia, tá? Enfim, com outros interesses na mente. E isso, quem fala o tempo todo, né? Então, às vezes as pessoas sentem sono. Né? É normal, porque o nosso corpo ele não foi feito para ficar inerte, parado por muito tempo. Então, essa situação de só um fala, isso realmente atrai o sono, né? E é possível também nessas observações para você ver aquele que está de corpo e alma, e às vezes aquele que só está o corpo e a alma está em outro lugar. Às vezes, aquelas pessoas que mais contribuem, aquelas pessoas que naturalmente têm uma postura de anotar com atenção. É diferente de uma atenção de verdade, de uma atenção faz de conta, né? Então, e às vezes aqueles que estão dando a sua contribuição, às vezes são censurados por outros que estão ali, tipo, logo agora que estava quase terminando, essa pessoa esse colega resolveu perguntar, resolveu falar, resolveu esticar o treinamento. Que pessoa chata! Então, e no final desses treinamentos sem compromisso, todos saem felizes para ir embora, torcendo para que o próximo treinamento demore bastante para chegar. E aí a gente se pergunta, será que as pessoas não querem se informar? Será que as pessoas não querem aprender? Então vamos imaginar, vamos pensar quais seriam os motivos então para esse comportamento. Então, o treinamento pode ser monótono, pode ser chato, e as pessoas ficam com sono. Isso aí às vezes é uma coisa fisiológica, enfim, né? O ambiente que está ali sendo criado, ele está induzindo aquele comportamento de sono. Às vezes não é cobrar daquela pessoa, pô, tu veio para o treinamento, veio para essa reunião aqui de conhecimento e está dormindo. Tá, às vezes a pessoa pode ter ido para balada, pode ter ido fazer festa, e aí, né, tem que observar essa pessoa em outros momentos também. Mas se há mais de uma pessoa com essa aparência de sonolência, né, dando umas piscadas de vez em quando, então realmente a comunicação está, aquele ambiente, aquele jeito, está levando as pessoas ao sono. Então,
tempo demais, às vezes tempos que ultrapassam 60 minutos. Isso é exaustivo, isso passa do ponto, a não ser que seja um grande evento, com muitos intervalos, com atrações, com coisas misturadas, né? Que daí, às vezes a gente nem percebe de tão legal, de tão bom, nem percebe o tempo passar. Então, o estilo monólogo, que só um fala, isso é terrível, é péssimo, né? E treinamentos onde não há participação de vendedores, dos interessados, não há participação, é horrível e são os piores e com baixíssimo resultado. Outra questão que deve ser observada é, se ninguém anota, não chama atenção e às vezes no começo a gente tem que educar. O que é educar? É dizer para as pessoas, anotem, pode ser interessante para você colocar lá no seu bloco de notas, lá na sua pasta de argumentação, ou no sistema operacional, lá nas objeções, lá nos argumentos, coloque lá esse tipo de informação que vai servir, vai ajudar na hora da venda. Então, a gente não sabe tudo nem lembra tudo. Então, anotar, né, é uma coisa que faz sentido. Mas não pode ser aquelas anotações onde as pessoas deixam elas, eu já passei por isso, né? Às vezes as pessoas anotam, fazem alguma atividade, deixa tudo na cadeira, vai embora, não dá bola para aquela informação, e aí a gente fica até chocado, né? Fica triste. Então, tem que tentar ir ajustando, né, as formas, as maneiras de melhorar, né, a resposta dos profissionais em um evento de treinamento. Claro, aqui eu pintei o pior quadro, né? Não é sempre que acontece isso, mas acontece. Em alguns momentos acontece. E o profissional que está, ou os profissionais que fazem o treinamento, que se propõem a dar um treinamento, tem que se preocupar com a retenção do conhecimento. Por isso que eu digo, anotar de preferência com a mão. Isso já foi provado em vários estudos de cientistas, né, dessa área, a área neurolinguística, a área da neurociência, que anotar com a nossa mão, ela ajuda, ela tem uma ligação com o nosso cérebro, ajuda na memorização, e aquele profissional ele escolhe a palavra, escolhe a expressão que mais bate ali com o seu jeito de ser, com o seu conhecimento, enfim, com a sua experiência. Não é uma coisa imposta, tu tem que anotar essa palavra aqui. Então, isso ajuda também, e ajuda a ocupar, né, um espaço na memória que é tão disputada aí pelas redes sociais, pelas várias maneiras tecnológicas de nos chamar a atenção. Então, é claro que a gente está indo para um mundo que daqui a pouco, só com um piscar de olhos, só com o nosso olhar, a gente vai conseguir ler e digitar, e sem mexer mão, sem mexer nada. Mas eu acho que está um pouquinho longe, assim, né? Então, enquanto não chega, vamos tentar usar ou preparar o nosso cérebro para quando isso acontecer. Então, instrua o teu time coordenador para falar em tópicos, né? Não precisa anotar uma carta, anotar de tudo. Não, anota o que é mais relevante, o que vai te ajudar a lembrar e qual é o propósito daquela informação, né, que você vai poder usar num argumento, numa objeção do cliente. Então, tornar aquela informação mais presente no dia a dia, né? Então, é assim que funciona. E aqui uma estratégia ou uma dica de ouro e que funciona. E não precisa muita coisa, não precisa muito cérebro, mas é a simplicidade, se colocar no lugar do outro e se a gente olhar para a gente mesmo, como é que a gente recebe uma informação desse tipo e para a nossa criatividade aflorar. Então, umas ideias aqui, umas dicas de ouro aqui. A primeira, né? No início de um treinamento, isso é feito em qualquer coisa, assim.
né? Não é só em questões de vendas, né? Na faculdade, na aula, no colégio, no qualquer nível de escolaridade aí, a gente aprende maneiras às vezes lúdicas para manter aquele conhecimento retido. Então, no início do treinamento, crie desafios, crie enigmas, né, para ser desvendado no final. Então, né, determinados códigos são dados, palavras-chave são dadas, e quem não estiver prestando atenção vai perder aquela palavra, e se perder a palavra, tem que ser duas coisas, deixa de chegar no objetivo e superar aquele desafio, aquele conhecimento e ter o benefício daquilo, e criar alguma coisa alternativa, às vezes um prêmio. Prêmios do fornecedor tem várias maneiras. Pode ser um alimento, pode ser uma bebida, pode ser um bem físico, e, meu Deus, pode ser um monte de coisa. Por quê? Isso torna a questão mais divertida, ninguém consegue ficar inerte o tempo inteiro, né? Incomoda demais. Então, nesses enigmas, nessas questões a serem desvendadas, estão justamente essas palavras do tema ali em questão. Estamos falando aqui sobre licores de verão. Né? Então, quais são os licores? Então, a gente cria uma história em cima disso, elege os licores, fala de algumas características de aquele que é licoroso, aquele que ele é mais líquido, enfim, tem licores aí para várias finalidades, inclusive alguns são utilizados em sobremesas, né, na parte culinária. Então, misture letras, misture números, né? Faça daquela, ao invés de só falar, olha, esse aqui é o licor Marula, e aqui a garrafa é dessa cor, ele tem esse componente. Não, cria uma outra história que é para tornar interessante, divertido, agradável. Faça duplas, faça trios, né? Para as pessoas interagirem. Isso dá para fazer até online, viu? Não há nada que impeça. E desta forma é memorização na veia direto, sem sacrifício e de uma forma divertida, séria, mas uma forma divertida. E muitas vezes você pode, ao final também, recolher essas informações que foram anotadas e transformar aquilo num material mais palatável, mais fácil de digerir. Em vez de uma coisinha aqui, outra ali, junta tudo, reúne aquilo que tem equivalência, que é parecido, cria um documentinho, coloca lá no sistema operacional, cria um bloco de notas, cria uma situação que a pessoa possa ter acesso facilmente, onde ela possa baixar no celular os argumentos para aquele nicho ou para aqueles produtos. E procure fazer com que as pessoas saiam do lugar. Você pode, se você tem eu já fiz isso, é muito legal. E se você tem lá uma parte do seu depósito, onde ficam os produtos, crie coisas, claro, tem que cuidar, né? Tem que orientar, tem que ter para fazer esse meio campo, mas procure fazer com que as pessoas saiam do lugar, né? Se não todas, algumas, né? E isso não só ajuda a relação entre as pessoas, o time como um todo, e é uma forma de todos se manterem conectados e ativos durante aquela atividade. E a partir, ao final desse processo todo, vem a parte então desse supervisor, ou se responsável pelo treinamento, ou o time que se envolveu para construir o treinamento, de colocar tudo aquilo para rodar na semana imediatamente seguinte. Tem que colocar aquelas informações, tudo que aconteceu, todos os produtos, tem que colocar para rodar. O que é colocar para rodar? É fazer um plano naquela semana e dizer, olha, o foco dessa semana, os produtos são esses.
E estão aqui os argumentos, estão aqui as objeções, estão aqui, esse é o funil, esse é o propósito, esses são os nichos, essas são as regiões. E no final do dia tem que ter checagem, ou no máximo no dia seguinte, na parte da manhã. No final da semana tem que ter um fechamento e tem que premiar, gente. Se você é gestor, é supervisor, é coordenador, se você é coordenador, você não tem cacife para premiar, mas você tem meios, você tem argumentos, você pode ter estratégias para convencer uma indústria a investir no seu canal de vendas, no seu televendas e trazer alguma coisa daquela indústria para premiar aquele time. Acumule pontos, medalhas, planos físicos para o trimestre, para o ano, enfim, criatividade não tem limites, né, para fazer com que as pessoas se mantenham engajadas em torno de um objetivo, né? E isso tudo ajuda a jogar para longe os treinamentos sem compromisso. De quebra, você consegue também flexibilizar bastante aqueles profissionais que são mais resistentes, porque eles sabem tudo, acho que os treinamentos são abobrinha, eles não precisam daquelas informações, eles precisam de preço e não precisam aprender nada, porque já estão há anos no mercado. Então, esses profissionais têm um ego gigante, né? Então eles também podem ser ajudados nessa questão e para que eles possam ter um pouco mais de leveza, compartilhar aquilo que eles sabem, né? E ajudar os profissionais, ajudar o negócio, e eles se colocam ali em xeque, né? Porque eles vão dar o seu melhor, porque eles estão tão potentes como são, eles não querem ficar na vitrine ali, né? E o supervisor, seguro da sua capacidade, da sua atividade, ele abre mão do protagonismo e ele envolve o time naquilo que deve ser feito. Experimenta, funciona de verdade e são coisas que eu apliquei aqui no offline, então na experiência ali no dia a dia em distribuidor, então realmente os resultados eles vão prosperar se você fizer ou experimentar, né, ajustar, moldar em cima dessas sugestões que eu coloquei aqui. Não estou inventando a roda, mas são aplicações práticas do dia a dia que de fato funcionam. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, no início que você não está habituado, mas na medida em que o coordenador, o gestor, ele vai repetindo e melhorando e inventando maneiras de falar a mesma coisa, entre aspas, né? Então, isso vai tendo um ar mais divertido, mas, acima de tudo, profissional. Então, se você quer saber algum detalhe, alguma coisa que eu deixei de falar aqui, ou comenta abertamente aqui, ou me manda uma mensagem inbox que eu troco essa ideia com você e com o maior prazer. E se inscreva nesse canal, óbvio, né? Se você não se inscreveu, se o conteúdo te ajuda, se inscreve. Pare de me seguir nas páginas anônimas, né? O YouTube precisa entender que isso é interessante para você. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, de treinamentos sem compromisso, e a partir de agora, treinamentos com compromisso e, mais do que isso, com resultado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.